Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. 8h30. Muito bom dia, Rio Preto. Você que está sintonizando 106,7 nesta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2016. Pós-feriado, pós-chuva, pós-frio, está começando o Giro Rio Preto de hoje. Bom, pós-frio nem tanto, porque daqui a pouquinho a gente vai falar até que a temperatura deve cair um pouquinho mais ainda. Mas a Prefeitura de Rio Preto divulgou números da campanha de vacinação antirrábica na cidade, que terminou esta semana, e a gente vai falar também como quem não levou o seu animal de estimação para ser imunizado deve fazer. A gente vai falar ainda sobre a Loja do Bem, que começa hoje em Rio Preto. É um evento que vai mostrar todo o trabalho feito pelo Hospital de Base, que é referência em vários setores da saúde e atende pessoas de todo o país. Além do vermelho, que colore a campanha de prevenção, colore o mês de setembro na campanha de prevenção de doenças do coração, o setembro também ganhou a cor amarela. E a gente conta qual o objetivo desta campanha no Giro Rio Preto de hoje. É só você ficar ligado para ter todas essas informações importantes de utilidade pública. Tamo junto! Olha, meu amigo, se você não está emendando o feriado aí com quinta e sexta-feira, é bom ficar atento. São 8h31 agora, ok? Eu sei que teve um feriado no fim de semana, dá aquela preguiça às vezes de se levantar, mas tem 2 dias aí ainda pra gente ir na labuta. Então é bom ficar atento para não perder a hora. Bom dia para você, viu? Bom dia para você também que está já acordado há bastante tempo e já chegou no trabalho, já está trabalhando há bastante tempo já, ou você que está a caminho do trabalho levando a gente de carona, muito obrigado. Vá com Deus, com muita prudência, muito cuidado e aproveite bem a sua quinta-feira, porque o fim de semana, a semana só tem mais 2 dias, ok? Para você que está passando pela cidade, pelas rodovias da cidade, sintonizou aí 106,7. Muito obrigado pela sua audiência, boa viagem também. Saiba que você está passando pela melhor cidade do estado para se viver e a segunda melhor do país. Utilidade pública. A Prefeitura de Rio Preto divulgou o balanço da campanha municipal de vacinação antirrábica que terminou na segunda-feira. Os números não atingiram as metas e quem não vacinou seu cão ou gato pode fazer isso ainda, de graça. Eu conversei com o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde de Rio Preto que explicou tudo. A campanha que vacinou cães e gatos em Rio Preto durou pouco menos de 1 mês. Durante esse tempo, todos os dias da semana foram montados postos de atendimento em locais diferentes da cidade. Segundo o Exalco Nuremberg, foram vacinados pouco mais de 21 mil animais, número abaixo do esperado. Olha, nós tivemos, nesse período de vacinação, uma cobertura de 41% de cães vacinados e uma cobertura de 72% de gatos vacinados, totalizando 21.192 animais. Não estão computados os animais que são vacinados em clínicas particulares, mas é uma expectativa assim abaixo do que era a nossa meta. A vigilância se prepara agora para atender moradores que têm uma grande quantidade de animais. Nós estamos agendando, através do e-mail do Centro de Zoonoses, para ir pontualmente em chácaras ou residências que tenham em torno de 10 animais. As pessoas têm que entrar em contato por e-mail, é isso? Isso, entrar em contato pelo e-mail sms.zoonosis@riopreto.sp.gov.br, e dar o nome do proprietário, o endereço, um telefone de contato, a quantidade de animais por espécie, e posteriormente, então, nós vamos encaminhar uma equipe para fazer a vacinação desses animais. Quem mora na cidade também pode e deve levar os animais não imunizados para vacinar, só que agora terá que ir até o centro de zoonoses. A vacinação ela é permanente no centro de controle de zoonoses, então as pessoas podem se deslocar no centro de zoonoses
para poder vacinar esses animais, né, num horário das 8 às 17 horas. Isalco lembra ainda da importância da imunização. A vacinação antirrábica é muito importante, né? É uma doença, é uma zoonose, é uma doença que passa dos animais para os seres humanos, é uma doença que não tem tratamento, nem nos animais, nem nos seres humanos, quer dizer, ela é 100% fatal. Eventualmente, nós temos a circulação do vírus, né, em morcegos, em espécies de morcegos. Existe o risco, né, desses morcegos, às vezes contaminados, caírem e algum animal doméstico for mexer e ser mordido por um morcego. Então é importante manter esses animais vacinados, né, protegidos. A vacina tem a duração de 1 ano de imunidade, então uma vez por ano nós temos que reforçar a vacina. Rio Preto não tem casos registrados da doença em animais domésticos há décadas. Mesmo assim é importante vacinar pelo risco, né, da gente ter todo ano encontrado o vírus presente em alguns morcegos caídos, contaminados. Lúcio Ramos, para a Rádio Educativa FM. Muito bem, tá dado o recado aí para você que não levou o seu animal para vacinar ainda. Você tem que levar no centro de zoonoses, pode fazer isso no horário comercial de atendimento lá e é importante que isso seja feito de qualquer forma, ok? Então agora são 8 horas e 36 minutos. Todo o trabalho feito pelo Hospital de Base de Rio Preto, todo mundo conhece o trabalho do Hospital de Base por cima, né? Sabe que é um hospital de referência para todo o país, mas em detalhes, às vezes, muita gente não sabe o que acontece lá dentro. E todo esse trabalho do hospital, que atende, aliás, anualmente milhares de pessoas de todo o país, vai poder ser conhecido pelo público a partir de hoje. A gente conta como na reportagem de Josi de Sá. O trabalho desenvolvido pelo Hospital de Base, que integra a FUNFARM, a Fundação Faculdade Regional de Medicina, um dos maiores e mais importantes complexos hospitalares do estado de São Paulo, poderá ser conhecido mais de perto entre hoje e o dia 1º de outubro, durante a 4ª edição da Loja do Bem, que acontece no Shopping Center Iguatemi. A Loja do Bem, além de contar a história do HB, vai oferecer informações e atendimentos preventivos à saúde, estará aberta para receber doações da população. Nesta edição, a população poderá doar todos os tipos de toalhas brancas, sabonetes, pastas e escovas de dente que serão utilizadas pelos pacientes do SUS, que são 85% do total de pacientes atendidos pela FUNFARM. A coordenadora de hospitalidade da FUNFARM, Andresa Rocha, traz mais informações sobre a participação do HB no projeto Loja do Bem. Nós estamos levando a parte preventiva, né, para a população e informativa de como a gente pode também, de como também a comunidade pode estar ajudando o serviço também. A gente está divulgando principalmente ações de prevenção de câncer, na questão de cuidados com a alimentação, questão também como ser um doador de sangue, a questão também de doação de órgãos e algumas atividades assim mais dinâmicas, por exemplo, de como socorrer uma pessoa em casa, numa urgência, como fazer uma reanimação cardiorrespiratória naquele momento, né, para dar o primeiro atendimento, de repente até o SAMU está chegando, e questões também do tabaco versus câncer também, para passar algumas situações, como pode prevenir, quais as complicações. Temos também algumas coisas do Hospital da Criança, por exemplo, nós temos alguns cachorros, né, que fazem um projeto Cão Afeto, que vão estar indo lá também. Algumas orientações sobre criança e tecnologia e mais relacionados também cuidados com a pele, alimentação saudável. Andresa também falou da abertura da Loja do Bem, que será hoje às 7 horas da noite, e da programação, que terá palestras e outros atendimentos a partir de amanhã. Vai ser inauguração, nós vamos receber as pessoas que quiserem fazer a arrecadação e conhecer a loja, que tem várias informações da Fundação Faculdade Regional de Medicina, que é a FUNFARM, onde a FUNFARM tem 5 unidades, que entre elas é o Hospital de Base, mas temos também o ambulatório, o Hospital da Criança e Maternidade, Rede Luci Montoro e Hemocentro. Começaremos com as atividades preventivas e informações na sexta-feira, dia 9, das 16 às 20 horas, essa atividade, com a atividade de doação de órgãos. O tema é doação de órgãos,
que vai ser feita pelo pessoal da captação de órgãos FUNFARM. No sábado teremos das 16 às 20 essa atividade também para poder ensinar, para orientar a comunidade em relação à reanimação cardiorrespiratória, que vai ser realizada pelos enfermeiros aqui do Hospital de Base. E no domingo, das 14 às 20, o tema é a respeito de transplante de órgão. É claro que a loja vai estar funcionando das 10 às 22 e é nesses horários que a gente aguarda a comunidade para poder participar dessas atividades. Então, dentro da loja vai estar exposto qual é o atendimento do ambulatório, por exemplo, quais os avanços que a gente teve, o atendimento do Hospital da Criança, quantas doações realizadas mensais, anuais. A gente está com todas essas informações em exposição mesmo dentro da loja. Eu acho que ficou bem bacana a nossa loja. A loja ela vai até o dia 1º de outubro. A Loja do Bem está localizada no piso térreo do Shopping Iguatemi e funcionará todos os dias no horário do centro de compras até o dia 1º de outubro. Mais informações e a programação completa no iguatemiriopreto.com.br. Josi de Sá para a Rádio Educativa FM. Tempo e temperatura. 19 minutos agora para as 9 horas da manhã, quinta-feira pós-feriado. Amanheceu com o tempo bom em Rio Preto, poucas nuvens, o sol brilhando, mas algumas nuvens ainda podem aparecer durante o dia. Nada que provoque chuva não, viu? A temperatura caiu na quarta-feira, hoje se mantém fresca e amanhã deve cair um pouco mais. Acredite se quiser no fim do inverno. E eu acreditando aqui, divulgando, falando que não acreditava que não ia cair mais, que já tinha terminado o inverno. Não, mas a mínima prevista para sexta-feira é de 11 graus. Exatamente 11 graus. Hoje os termômetros não passam dos 24. Trânsito. Vamos falar ao vivo agora com a Josi de Sá, que está em algum ponto da cidade para falar sobre a movimentação nas ruas e avenidas de Rio Preto. Bom dia, Josi. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. É isso mesmo, Lúcio. Hoje é uma quinta-feira com cara de segunda-feira aqui. E eu estou agora passando aqui pelo viaduto da Andaló, que liga Filadélfia com Andaló, aqui o viaduto Luiz Abreu Sodré. E eu estou aqui enfrentando um pouquinho de trânsito, viu, Lúcio? É que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, informa que as obras para a construção dos 9 corredores de ônibus que começaram a semana passada se intensificaram essa semana. Cada interdição deve levar até 7 dias se não chover. E os serviços estão sendo executados com meia pista interditada nos locais de corredores e interdição total nos locais de construção de paradas de ônibus. Então, um desses locais aqui é onde eu estou passando agora, aqui na Avenida Alberto Andaló, né, no início aqui da Avenida Alberto Andaló, e o trânsito está bastante pesado aqui, Lúcio. Então, é um alerta aí para os motoristas que precisam trabalhar, que precisam circular aqui, principalmente nas horas de rush, de manhã, hora do almoço e saída. É preciso ficar atento aí em relação ao tempo, porque está demorando um pouco mais aqui para conseguir passar nesses trechos. Então, se a pessoa tiver um pouco de pressa, é melhor buscar caminhos alternativos aí. Então, vou aproveitar agora e passar todos os locais que já estão com interdição por esses dias agora. Então, vamos lá. O corredor 1 é na rua João Mesquita, o trecho de trabalho é entre a rua Ipiranga e a rua Oswaldo Aranha, ali próximo ao viaduto, né, entroncando ali no viaduto Jordão Reis, que é a pista onde vai ser construído o elevado exclusivo para ônibus sentido região norte, partindo do Central Park, que também está aqui em construção. O corredor 2 é a rua Bernardino de Campos, ali também, esquina com a Filadélfia, um pouquinho adiante, sentido Avenida Nossa Senhora da Paz. O trecho de trabalho ali é entre a Filadélfia e ali nos Seixas. O corredor 4, que é aqui onde eu estou agora, que está aqui esse trânsito um pouco pesado, aqui é na Avenida Alberto Andaló. O trecho de trabalho aqui entre as ruas Tiradentes e a Jorge Tibiriçá. Então, é logo depois aqui do viaduto, né, sentido aqui centro. E o outro corredor é o corredor número 8, que fica na Avenida Mirassolândia. O trecho de trabalho é entre a Avenida Nova Granada e a Rua Estrela do Oeste. E tem também o corredor 9, que está em obras, que é a Avenida Elias Tarrafe. A primeira intervenção é entre as ruas Antônio dos Santos e Rua Anésia de Campos Dias. O desvio é pela Rua Antônio dos Santos,
até a rua Amilde Tedeschi e retornando à Avenida Elias Tarrafi pela rua Anésia de Campos Dias. Aqui, nesse trecho que eu acabei de falar, interdição total, porque é a construção de ponto de ônibus. E a segunda interdição desse tipo, interdição total, é na rua Roque Martins da Costa e Avenida Antônio Antunes Júnior. O desvio é pela rua Roque Martins da Costa até a Avenida Antônio Antunes Júnior. Então, essas obras aí, elas fazem parte dos 9 corredores com 42 quilômetros de extensão, de 100 quilômetros de calçadas e 111 pontos de ônibus. A obra tem custo de 53 milhões e tem previsão de entrega de 7 meses. Mas essas interdições, elas vão durar aí, como eu disse, em média uma semana, se não tiver chuva, né? Então, é uma iniciativa que integra aí o PMB, que é o Plano de Mobilidade Urbana, e visa tornar mais rápido o fluxo de ônibus e reduzir o tempo de espera dos passageiros. Então, aí fica o alerta para as pessoas procurarem desvios alternativos ou então sair um pouco mais cedo aí para os seus compromissos, porque o trânsito é um pouquinho pesado aqui nesses locais que eu falei. É com você, Lúcio. Muito obrigado, Josi. Informações importantes para os motoristas que estão trafegando aí por São José do Rio Preto nesses próximos dias. Então, repetido aí, como disse a Josi, pelos próximos 7 dias, pelo menos, algumas ruas e avenidas da cidade estarão meia pista interditada ou totalmente interditada. Então, se você não conseguir buscar rotas alternativas para desviar desses locais para chegar ao seu destino, então, meu amigo, olha, toma um caminhão de paciência, viu? Porque você vai precisar, porque o trânsito vai ficar complicado. Mas sempre lembrando que isso é para melhorar o trânsito em São José do Rio Preto. Infelizmente, essas atitudes são necessárias. Então, tenha paciência ou então desvie o seu caminho e fique sempre ligado com a gente, que a gente vai estar todos os dias informando a situação do trânsito nesses locais aí, nos locais onde estiver mais pesado o trânsito. Mas, de qualquer forma, paciência, meu amigo, muita paciência. 8h47. Você sabia que uma pessoa morre de infarto no Brasil a cada 5 minutos? E a maioria dessas mortes poderia ser evitada? Conhecer o que leva ao infarto é tão importante quanto à prevenção e são necessários para mudar essa estatística. A Josi de Sá aborda esse tema em mais uma reportagem sobre o Setembro Vermelho, a campanha de divulgação e prevenção das doenças cardíacas. O infarto do miocárdio é responsável por quase 30% das mortes no Brasil. Por ano, cerca de 300 mil pessoas infartam e cerca de 80 mil delas não conseguem sobreviver. Uma série de fatores contribuem para o aumento destes casos, dentre eles o ritmo de vida, a genética, a alimentação, maus hábitos, dentre outros. Conhecer estes fatores e revertê-los, além de reconhecer sinais de que o coração não vai bem e é preciso procurar um médico, são primordiais para não se entrar nas estatísticas. De olho na prevenção, que é tema da campanha Setembro Vermelho, que alerta as pessoas sobre a saúde do coração, o médico cardiologista José Carlos Aidar Ayub falou à Educativa sobre os principais fatores de risco para um infarto. O sinal de alerta do infarto é o paciente tem fatores de risco previamente. Hipertensão, ser fumante, história de ter colesterol elevado, ter uma vida sedentária, ter quadro na família. Isso a gente chama de fatores de risco. Ou o paciente deve fazer sempre um controle com o seu médico, fazer exames periódicos, mesmo não sentindo nada. E se ele tiver uma dor no peito ou uma dor de início, ele deve imediatamente procurar o setor de emergência de um hospital. Porque 50% dos pacientes que têm infarto, eles morrem antes de chegar no hospital. Os jovens e as mulheres estão também ajudando a engrossar as estatísticas de infarto, cada vez mais precoces. Entre as mulheres, o uso do anticoncepcional é um dos fatores de risco mais importantes. Tem pacientes jovens já com infarto e eles têm os fatores de risco já, que eu disse agora há pouco, já bem conhecidos e sem nenhum controle médico previamente. Mulheres são mais suscetíveis exatamente pelo problema de controle hormonal, que quando ela está na menopausa, ela deixa de ser protegida do infarto. A vida estressante e o uso de pílula também é conhecido. Às vezes
mulheres jovens podem ser acometidas do infarto e o único fator que a gente correlaciona é o uso de pílula anticoncepcional. Por isso que hoje em dia as pílulas são conhecidas as de baixa dosagem hormonal. Seria um fator menos agressivo do problema de trombose. O cardiologista falou da importância dos exames, mesmo quando não há sintomas, e ainda mais quando eles existem e se somam a fatores de risco, como a hipertensão. É um exame periódico que todo paciente deve fazer. Mesmo não sentindo nada, o seu médico sempre deve ser consultado com frequente o eletrocardiograma, os exames de sangue para ver se ele não é diabético, se tem o colesterol elevado. Enfim, cada paciente vai exigir uma avaliação de acordo com o seu quadro clínico, né? O que ele informar, sua história familiar, sua história de doença previamente. Eu gostaria de acrescentar que a hipertensão é uma inimiga silenciosa, que todos nós devemos hoje em dia procurar mantê-la mais próxima do 12/8. É assim que a gente evita infarto e acidente vascular cerebral e lesões renais. Consulte um médico e faça exames periódicos preventivos. Na rede municipal de saúde, basta procurar uma unidade básica de saúde mais próxima da sua casa para avaliação e encaminhamento quando necessário a um cardiologista. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. Agora são 8h51, também conhecido como 8:09, e além do vermelho que deu a cor ao mês de setembro, dessa campanha que a gente ouviu aí, a Josi de Sá falando nesta reportagem de promover o combate a doenças do coração, o amarelo também deu mais uma cor ao mês de setembro. É mais uma campanha que vem por aí importante. Esta com o objetivo de prevenir suicídios. A Letícia Greco foi saber mais sobre esse movimento. O dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas as ações que visam alertar a população a respeito dessa doença, que hoje é responsável pela morte de 800 mil pessoas por ano em todo o mundo, acontecem durante todo o mês. O dado é da Organização Mundial de Saúde, que revela ainda que o Brasil já é o 8º país com maior taxa de suicídios. Desde 2014, o movimento Setembro Amarelo acontece no país para tentar reverter esse quadro. O coordenador do CVV de Rio Preto e região, Francisco Garcia, comenta mais sobre essa campanha. Na verdade, a campanha Setembro Amarelo, ela é uma campanha mundial, né, internacional. Ela foi trazida para o Brasil pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E desde o ano de 2014, o CVV, por ser uma entidade, uma das únicas entidades filantrópicas que lida com a questão da prevenção do suicídio, nós fomos convidados a abraçar essa bandeira. Então, esse evento, o Setembro Amarelo, a campanha, ela é desenvolvida em parceria com a Associação Médica Brasileira, com a Associação do Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, a proposta do evento é fazer com que, durante o mês de setembro, a gente possa conversar em escolas, em empresas e na sociedade sobre a prevenção do suicídio. Em Rio Preto, a campanha promove no dia 14 o 4º Fórum Municipal de Prevenção do Suicídio. A gente vai estar realizando aqui em Rio Preto, né, além de outras umas atividades que são dentro de empresas e escolas, a gente vai estar realizando um evento aberto ao público no dia 14 de setembro, né, no horário das 8 às 12 horas, no Hospital Bezerra de Menezes, que é o nosso 4º Fórum Municipal de Prevenção do Suicídio. A gente vai ter 4 palestrantes, na verdade. Nós vamos ter uma pessoa da saúde mental que vai estar falando sobre os dados de tentativas de suicídio no município de Rio Preto, uma outra pessoa que vai estar falando sobre a sensibilização e como lidar com essa pessoa que pensa em suicídio. Nós vamos falar sobre a medicalização e nós vamos falar também sobre quando você tem essa percepção que alguém esteja pensando em suicídio, aonde você pode levar essa pessoa. As pessoas que é da saúde, que tem interesse e gostaria de participar, ela vai estar recebendo um certificado. Para quem tem um familiar ou tem um familiar que tem alguém da família que tem transtorno, né, ou pessoas que já, ou sim, sobrevivente, seja pessoa ou familiar de tentativa de suicídio, a gente vai conversar sobre isso. Então essa pessoa pode estar presente, a gente vai estar lidando, a gente vai estar trocando experiência, essa é a proposta, a gente vai falar seriamente sobre o assunto. O 4º Fórum Municipal de Prevenção do Suicídio acontece no dia 14, no auditório do Hospital Bezerra de Menezes, e a participação é gratuita. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail riopreto@cvv.com.br.
Francisco fala sobre a importância da campanha Setembro Amarelo. A Associação Brasileira de Psiquiatria trouxe para o Brasil essa campanha, na verdade, porque se percebe que no Brasil, na verdade, nós temos trabalho de prevenção do suicídio, mas nada era divulgado. Então, assim, porque é um tabu na mídia, né? Na verdade, não se fala sobre o suicídio. Quando você não fala sobre o suicídio, você não faz prevenção. Você apenas ignora e a pessoa que é ignorada continua tendo as tentativas. O professor do Departamento de Psicologia e Psiquiatria da FAMERP, Lázaro Ávila, reitera que o suicídio é um problema grave e comenta que é fundamental dar apoio a quem passa por problemas emocionais. O suicídio é um problema gravíssimo, tanto pessoal, familiar quanto social. E, infelizmente, ele tem altíssimas taxas. Tem uma proporção enorme de incidência Então, a gente tem que ficar extremamente atento com os pedidos de ajuda que vão ocorrendo ao longo da vida das pessoas. E é preciso ajudar alguém que está assim a encontrar a saída. A primeira coisa é ele ter apoio. A gente precisa, para viver, de ter rede de apoio. Tá? Ninguém vive isolado, ninguém vive sem ombro amigo, sem suporte, sem carinho, sem apoio, sem confiança. Tudo isso é essencial para você prevenir suicídio. Rede de apoio é o que melhor garante a condição de vida das pessoas. A rede de apoio tem o mesmo papel da rede física, ou seja, ela sustenta. Tá? Então, a gente precisa de sustentação. Sustentação emocional, o que é? Ter família, ter amigos, ter rede de relacionamentos. A psicóloga do Hospital Bezerra de Menezes, Rafaela Carioca, comenta sobre a importância da prevenção e fala quais são os profissionais habilitados a ajudar quem passa por essa situação. Antes de tentar o suicídio mesmo, efetivamente, elas mostram alguns sinais, né? Por exemplo, isolamento, tristeza. A pessoa ela muda, ela não vai estar como antes. Só que com o nosso cotidiano hoje em dia, eu acho que está mais difícil de quem está mais próximo, que no caso é a família, de perceber, né? De perceber o outro, de olhar para o outro. Às vezes a família não tem nem a mínima ideia, nem noção que a pessoa estava pensando em fazer isso. A prevenção é importantíssimo que as pessoas tenham cada vez mais acesso, né, a esse assunto, a informações, até mesmo de como, né, perceber, do que fazer até se a pessoa tentar como socorrer. Então, acho que esses simpósios, esses fóruns, né, que eles acontecem, são assim muito importantes para as pessoas começarem a olhar um pouquinho mais para esse assunto, não como um tabu, né, e não como algo assim muito longe da nossa realidade, porque na verdade é algo que acontece assim recorrente. Eu indico que recorra a um profissional da saúde, né, um psicólogo, né, ou um psiquiatra, um médico, né, são esses profissionais que vão estar emergencialmente ali ajudando aquela pessoa, vendo qual que é o caso, se é caso de internação ou se é caso só de iniciar um tratamento médico e um tratamento psicológico juntos. Então é preciso que um profissional avalie. O coordenador do CVV lembra também que o Centro de Valorização da Vida é outro local que presta auxílio emocional a quem necessita, seja qual for o problema. O CVV ele já existe no Brasil há 54 anos, né? E aqui em São José do Preto há 35 anos. A proposta do CVV é prestar apoio emocional. O que é esse apoio emocional? Se colocar disponível para conversar com essas pessoas que têm a depressão ou que está passando por alguma dificuldade e que talvez possa até estar pensando em suicídio. O CVV, né, pode conversar com você. Você pode estar conversando, buscando o CVV, e tem outros trabalhos também, como NA, na cidade, que pode ajudar também, como a saúde mental do município. O CVV ela atende toda a pessoa, aquela pessoa que tem alguma coisa e gostaria de conversar com alguém e não encontra essa pessoa para falar, ela pode ligar para o CVV, seja qualquer assunto, a gente vai estar conversando com ela, valorizando, respeitando o tempo dela. Então essa pessoa vai ligar, ela vai conversar com o voluntário, ela vai falar do que ela está sentindo, o que aquilo causa para ela, de bom ou de ruim, e a gente vai estar ouvindo ela. O atendimento do CVV é gratuito e funciona diariamente das 8 da manhã à meia-noite pelo telefone 3233-4111 ou pessoalmente na Rua Tiradentes, número 2266. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. 8h59, bom dia!
Giro Rio Preto que você está acompanhando nesta quinta-feira, e no Prata da Casa de hoje a Letícia Greco entrevistou a professora e historiadora Nilce Lodge. Ela é uma das principais pesquisadoras de Rio Preto. E nessa conversa a professora falou um pouco da sua trajetória profissional e sobre as pesquisas que realizou ao longo de 50 anos. Aos 80 anos, a professora e historiadora Nilce Lodge é uma das personalidades que tem propriedade para falar sobre Rio Preto. É que desde a década de 60, ela realiza diversas pesquisas acerca da história do município, tendo se tornado referência no assunto. A professora relembra sua carreira e conta como surgiu o interesse pela pesquisa sobre o município. Eu sou professora formada na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto, da primeira turma. A nossa faculdade começou em 1957. Eu fui da primeira turma. Então, desde 1960, eu já estou formada na universidade e 2 anos depois de formada, eu fui convidada a participar do quadro de professores da nossa faculdade. Então, eu fui contratada pela faculdade para ser assistente na cadeira de História e Filosofia da Educação. E a partir daí estou na minha carreira, escolhi como tema de pesquisa São José do Rio Preto. Eu tinha interesse, sempre tive em pesquisar a história do Rio Preto, que serviu de base e pano de fundo para as outras pesquisas que eu fiz. Desde aquela época, o tema da minha pesquisa era o ensino em São José do Rio Preto. Então, eu passei a pesquisar sobre a cidade e sobre as nossas escolas. A professora Nilce Lodge comenta algumas curiosidades sobre o ensino em Rio Preto, descobertas durante as pesquisas. É bastante interessante o interesse pela educação em Rio Preto, desde o começo, desde a época que Rio Preto começa a ser, criado um município de Rio Preto em 1894. Então, a Câmara Municipal decide abrir uma escola municipal e é contratada uma primeira professora. Depois é contratado um rapaz e o Estado também cria uma escola primária para Rio Preto. Então foram esses os primeiros cuidados com a educação formal para Rio Preto. Embora antes as famílias que tinham mais posse contratavam pessoas para ensinar seus filhos a ler e escrever, né? Mas querer estudar em Rio Preto era bastante difícil. Outra coisa curiosa é que, a partir dos anos 1920, há um interesse de particulares, de leigos, professores que não eram pessoas que não eram formadas professoras, mas que tinham um bom conhecimento. Advogados, médicos, também não só interesse pela cultura, mas também tinham a preocupação de formar seus próprios filhos. Então foram sendo criadas escolas particulares. Então nós tivemos várias escolas particulares já no nível médio, porque a escola primária foi se organizando primeiro em pequenas salas de ensino primário, em escolas isoladas, que se reuniram formando a primeira escola reunida, que depois foi dar origem ao nosso grupo escolar, no mais antigo, que passou a se chamar Grupo Escolar Cardeal Leme. Então, há uma evolução na preocupação com a educação. Nilce Lodge conta que o interesse na pesquisa sobre a história de Rio Preto começou ainda na infância. Na escola a gente já aprendia como era Rio Preto, como que se desenvolveu, e a gente tinha oportunidade de observar como a cidade ia crescendo. Cidade completamente diferente dessa sua de hoje. Então, com menos gente, onde quase todas as famílias se conheciam, havia carros, caminhões, ônibus e charretes, carroças, percorrendo os mesmos trechos da cidade. O centro da cidade era bastante populoso, muitas casas, bairro da Boa Vista, bairro da Macena, bairro da Vila Ercília, enfim, Esplanada. Então eram bairros que estavam se desenvolvendo.
Hoje, a professora Nilce Lodge faz parte da Academia de Letras de Rio Preto. Parte de sua pesquisa foi divulgada ao longo dos anos em diversos veículos de comunicação de Rio Preto e região, como ela conta. Então, fiz entrevistas numerosas com ex-alunos, com ex-professores, com pais de alunos, e eles iam nos relatando como era feito o ensino nas nossas escolas. Fiz a minha tese de doutoramento sobre o ensino em Rio Preto. Isso foi aprovado no concurso em 1968. Então, esse material eu divulguei através do Diário da Região durante o período de 2006 a 2016. Nos artigos que eu escrevi para o Diário, muitos deles são resumos de pequenos capítulos do meu trabalho de pesquisa. Divulguei também, por exemplo, na SBPC, na ANPU, Associação Nacional de Professores Universitários de História. Então, levei aquilo que eu obtive através dessas entidades que têm cunho nacional. Nilce Lodge também relembra o livro infantil que lançou para as escolas municipais e o trabalho de resgate do hino de Rio Preto. Agora, eu tenho um pequeno livrinho que eu fiz especialmente para as crianças da escola primária. Em 2001, eu publiquei São José do Rio Preto, História de uma Cidade, voltado para a criança. É bastante ilustrada, teve na época uma divulgação muito grande em todas as escolas de Rio Preto e muitos ainda se lembram desse pequeno trabalho, uma edição bem feita, material muito bom, que eu acho que serviu de base para muitos se interessarem por Rio Preto. Outra atividade, por exemplo, do Condefar foi resgatar o hino de Rio Preto. Em 1983, nós conseguimos uma cópia das partituras do Vianinha, que foi o que escreveu a música de São José do Rio Preto, e o Ferdinando Giovinazzi escreveu a poesia. Então, nós conseguimos essa partitura e, com a ajuda da nossa sinfônica, enfim, de todos os artistas e músicos de Rio Preto, divulgar esse hino. E muitos se admiram que Rio Preto é uma cidade que tem o hino, e esse hino é sempre cantado. Ter um hino, ter uma bandeira, ter um brasão, são pontos de união. A historiadora revela ainda que continua fazendo pesquisa sobre o município e fala sobre o futuro. Estou tentando organizar todos aqueles trabalhos que eu escrevi sobre Rio Preto. Quem sabe ainda consigo publicar um livro sobre a cidade, a sua gente, as suas instituições. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Muito bem, este foi o Giro Rio Preto desta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2016, 9h08 agora. Muito obrigado pela sua audiência. A gente está de volta amanhã, aqui a partir das 8h30, mas eu ainda volto com mais informações e serviço de utilidade pública para você que vai continuar ouvindo 106,7. O Giro Rio Preto é uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Educativa, formada por mim, Lúcio Ramos, na apresentação, e as repórteres Josi de Sá e Letícia Greco, trabalhos técnicos de Wilson Sanz e Alex Silva. Muito obrigado pela sua audiência. Segue a programação da Iael Costa. Tchau! Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. ZYM 945. Rádio Educativa FM. Canal 294. 106,7 MHz. Uma emissora da Prefeitura de São José do Rio Preto, São Paulo.